Fala galerinha, tudo bem? Pessoal, esse é o primeiro vídeo que eu faço aqui no canal, que em vez de eu dar minha opinião sobre um assunto que virou notícia, eu vou querer a opinião de vocês, tá? Eu vou inverter a lógica dessa vez. Vocês vão opinar e me dizer o que é certo ou não, tá? Porque o que acontece? Essa semana a Juliana do The Noite, se bem que ela não é mais do The Noite, né? Mas ela trabalhava com o Danilo no The Noite por muitos anos, ela acusou o apresentador Otávio Mesquita de estu. Eu não posso falar toda a palavra aqui, senão prejudica o algoritmo e as views do vídeo, tá? Mas vocês sabem do que é. Ela usa como prova, pessoal, uma cena que aconteceu no The Noite. Eu vou tentar ver se eu consigo colocar aqui depois no meio do vídeo. Onde o Otávio Mesquita está descendo por uma corda, né? Tipo o Batman, por exemplo. Aí ele está de ponta cabeça. Eu acho que ele está tentando virar o normal, né? Para ficar com a cabeça para cima. Ele é que nem um daqueles peteca, né? Que a peteca sempre fica com o lado pesado para baixo. Então a cabeça dele deve ter feito peso. Aí ele ficou de ponta cabeça. Parecia o pendurado das cartas de tarô. Mas enfim, a Juliana, que é assessora de palco, ela vai lá ajudá-lo. Só que aí quando ela vai ajudá-lo, a gente vê nas cenas que realmente ele passa a mão nos seios dela. E ela fica incomodada, tanto que tem logo no comecinho a gente vê ela dando porrada com raiva nele, entendeu? Como que quer dizer, para com isso, né, mais ou menos. Aí o Danilo vai lá ajudar ele a se virar. E mesmo quando ele se vira, ele ainda agarra a Juliana, abraça, pega e não sei o que. Isso ela falou que foi estupro. Eu não posso falar a palavra aqui. Mas o fato é, pela lei, o que diz a lei, mesmo se você não tiver penetração sexual, mas se você tocar nas partes íntimas de uma pessoa contra a sua vontade, isso já configura esse crime, segundo a lei, tá? Já o Otávio Mesquita, ele argumenta o oposto. Ele fala que aquilo ali foi combinado com o Danilo, que ele ia descer lá de corda, era uma brincadeira. Ele foi convidado pelo programa e o Danilo propôs essa brincadeira, tá? E ele argumenta também que em nenhum momento ele teve intenção de fazer nada com ela. Até porque ele estava ali atrapalhado com a corda, essa é a versão dele. Ele também argumenta que a esposa dele e o filho dele estavam lá no palco e ninguém viu nada demais. Então não ia ter como, por exemplo, você alguém se a sua mulher e seu filho estão ali na frente. Então, pessoal, essa história ficou meio confusa. Cada um pode entender como quiser, entendeu? Porque a primeira análise que eu faço aqui é ambígua. Porque eu percebi no vídeo que realmente ela ficou irritada com ele, mas eu também percebi que talvez ele não tivesse essa intenção, que ele estava só atrapalhado. Até porque o Otávio Mesquita tem 65 anos hoje, então na época ele deveria ter 56, né, que já foi 9 anos atrás isso daí, foi em 2016. E ele estava com a esposa e filhos ali. E a Juliana, por mais bonita que ela seja, não creio que seja o tipo de pessoa que o Otávio Mesquita fosse tentar fazer algo, ainda mais em público, sendo gravado para o Brasil inteiro ver. Então ficou meio estranha essa história. Até porque tem um vídeo da Juliana também que postaram, dela fazendo uma brincadeira com o Danilo, que o Danilo tá andando pelo corredor, acho que para ir pro palco lá do SBT, e ela corre e fica dando dedadas nele, sabe, no orifício dele. Ela vai lá dar uma dedada, dá risada, ele para, meu, com isso, depois ela vai lá dar outra dedada. Então, se pela lei isso é considerado estupro, ela também poderia ter cometido a mesma prática, entendeu? Mas como é a mulher e a mulher sabe o que está sentindo, sabe o que está passando, então eu não sei muito o que dizer desse caso. Só o que eu acho estranho é que ela só fez essa denúncia depois que se desligou do SBT, 9 anos depois, e parece que ela está trabalhando numa outra produtora agora, e ela precisa de um pouco de marketing, de visibilidade. Não sei se tem a ver isso ou não, mas eu acho estranho que ela não reclamou na época. Porque se ela tivesse reclamado na época, talvez o programa não tivesse nem ido pro ar. Até porque o programa do Danilo geralmente não é ao vivo. Ele grava, às vezes, durante a semana com 2, 3, 4 convidados, e depois eles vão soltando no ar. Então eu acho estranho ela fazer essa acusação 9 anos depois que ela deixou o programa. Enfim, estou achando meio estranha essa história, pessoal. E depois daquele caso lá do Silvio de Almeida, e alguns outros que eu já mencionei aqui no casal, eu acho que é meio estranho, sabe, quando uma pessoa faz uma denúncia de algo tão grave, que pode prejudicar a imagem da pessoa, prejudicar o trabalho, o emprego, e muitas vezes pode não ser verdade. Por isso que eu tento ser cauteloso aqui no vídeo, não estou afirmando nada, porque o Silvio de Almeida, que nem eu falei para vocês, aquela ONG Me Too não apresentou provas, os dados que eles apresentaram não tem data, são desconexos, não faz o menor sentido, e ainda pressionaram a única testemunha de defesa do Silvio de Almeida para ela não testemunhar, praticamente proibir ela de testemunhar. Só o que a gente tem no momento é a palavra da Aniele Franco contra dele. Tanto que ele falou que ia processar a Aniele Franco, não sei se já está processando, que ele quer que ela prove realmente que houve algum tipo de assédio. É isso que uma pessoa que não deve faz. Vai lá e aciona a justiça. A mesma coisa esse caso. O Otávio Mesquita falou com os advogados dele que ele vai acionar a justiça também, porque se a única prova da Juliana for aquele vídeo, aí vai depender muito da interpretação do juiz
ou juíza, né, no caso, se aquilo realmente configura esse crime ou não. Então por isso que eu falei, eu queria a opinião de vocês em vez da minha. Para vocês aquilo configura esse crime? Ou foi só um mal entendido, a Juliana se sentiu constrangida e resolveu acusar ele disso? Comente aí, pessoal, porque eu realmente não sei muito o que dizer. Mas que pra mim é estranho, tá bom? Quem gostou do vídeo, dá um like, se inscreve, ativa o sininho, compartilhe nas redes sociais para as pessoas verem. Comente também o que você achou, tá? Que eu quero ver a opinião de vocês nesse caso. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima.